diz aí na terceira? A foto ao lado mostra um balde sobre o qual atuam exclusivamente duas forças. Uma força F para cima, que vale 100, e o peso P, que vale 40. Pode-se afirmar que, no momento em que essa foto foi tirada... Então veja só, ele está insistindo no fato de que é uma foto. Professor, por que ele está insistindo nisso? É porque uma fotografia, ela mostra só um instante, né? E, portanto, olhando uma foto, você não tem como saber para onde é que o corpo está indo. Por exemplo, se eu bater uma foto de um carro e eu mostrar para você, eu dizer, aí, cara, ó, essa foto desse carro aqui que eu bati na rua, olha que carro bonito, tu não sabe se o carro está dando a marcha ré, ou se o carro está indo para frente, ou se o carro está parado, se eu te mostrar uma foto. Não é um vídeo, né? É uma foto, né? E aí, professor? Bom, e aí, para a gente trabalhar essa questão, né? E vou fazer o seguinte, olha, tem umas páginas da teoria que aparece uma tabela. E aí a gente vai conversar junto sobre esse lance dessa tabelinha. Vou fazer aqui na lousa para você, né? E você não vai ter que se preocupar. Na página 25, né? Na página 26. O senhor está nessa parte da teoria, professor? Eu estou na página 25 e na página 26. Na verdade, na 25, tá bom? Então vamos nós. Para a gente conversar, eu não acabei a questão não. Eu vou abrir um parênteses, vou explicar uma coisa. Depois a gente volta para a questão para encarar, certo? Por exemplo, olha, desde a questão 2, que a gente estava resolvendo agora há pouco, né? Aparecia o quê? Aparecia uma caixa, né? Que tinha uma tração e uma força-peso para baixo, né? Naquela ocasião poderia, por exemplo, ser um elevador, né? Um elevador do shopping, por exemplo, e tal, professor. Isso, né? E aí o que acontece? Olha, o que eu quero insistir para vocês nesse comecinho é o seguinte, olha. Turma, o que significa a velocidade? O que a velocidade de um corpo indica? Olha, a velocidade do corpo, Renato Brito, ela indica, né? Ela indica... A velocidade do corpo indica para onde o corpo... O que, professor? Indica para onde o corpo está indo naquele momento. Olha, é o que, professor? Para onde ele está indo é para onde aponta a velocidade do corpo. Por exemplo, ó, se ele estiver indo para cima, a velocidade dele aponta para cima. Se ele estiver indo para baixo, a velocidade tem que estar apontando para baixo. Se ele estiver indo para a esquerda, a velocidade para a esquerda. Se ele estiver indo para a direita, a velocidade para a direita. A velocidade é para onde ele está indo naquele momento, professor? Só isso. Renato Brito, cara, e a aceleração? É a mesma coisa, né? Para onde o corpo está indo também, né? Olha, não, a aceleração não necessariamente, entendeu? Na verdade, eu diria que a aceleração, ó, ela indica o quê, prof? Ela indica para onde o corpo, né? Para onde ele gostaria de ir. É para onde ele gostaria de ir, para onde ele está sendo puxado. Você vai já entender isso melhor. É para onde ele está sendo puxado. E você vai já ver que o corpo nem sempre está indo para onde ele gostaria de ir, nem sempre ele está indo para onde ele está sendo puxado. A ideia aqui é a seguinte, olha, todos vocês já ouviram falar da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que diz, ó, que a força resultante é a causadora da aceleração. E a aceleração causada pela força resultante, ela está sempre na mesma direção e sentido da força resultante. O que quer dizer com isso, professor? Quer dizer o seguinte, ó, se você aplicar num corpo uma força resultante para cima, ela vai produzir uma aceleração para cima. Se a força resultante, professor, for para a direita, ela vai produzir uma aceleração para a direita. Isso, e assim por diante. Quer dizer, Renato, que se a força resultante for para baixo, uma aceleração para baixo. Faz sentido, né? A pessoa, professor, o cara leva um murro assim, para cima, claro que vai acelerar para cima, né? Olha, a ideia da força resultante. Então, o que você percebe, né? A aceleração, professor, é para onde o corpo está sendo puxado. É para onde a força, é para onde ele está sendo puxado. É para onde ele gostaria de ir. Qual é essa ideia aqui, olha? Lembra aquele exemplo que a gente estava falando? Que o camarada foi para a praia, e aí ele foi para a praia, pegou um coco, né? E aí jogou um coco para cima. Vamos recapitular aquele exemplo do coco, ó. Eu estou desenhando aqui o movimento de vai e vem do coco. O coco subiu, atingiu a altura máxima e lá vai ele caindo de volta. Olha, tu já sabe que o tempo inteiro, durante o vai e vem desse coco, a única força que está agindo, né? É a força peso, é a força da gravidade. Ela é para baixo. Por que, professor, que a força peso é para baixo? Ora, porque ela não é uma força atrativa.
O planeta Terra está embaixo do coco. Ao atraí-lo, faz a força para baixo. Pessoal, qual seria a única maneira de a força-peso ser para cima? Se ela não fosse atrativa, se ela fosse o quê? Repulsiva. Se a Terra repelisse o coco, aí a força era para cima, mas ela é atrativa, né, professor? É. Então, olha, não interessa se o coco está subindo ou se ele está descendo, o tempo inteiro ele é atraído pela Terra, né, professor? O tempo inteiro ele é atraído pela Terra. E o que nós sabemos? Bom, de acordo com a segunda lei de Newton, Renato Brito, se a força resultante é a força-peso, né, e ela aponta para baixo, ela vai produzir uma aceleração para baixo. A aceleração para baixo causada pela força resultante para baixo. Por isso que em qualquer lugar aqui, professor, a aceleração é para baixo, é por isso que em qualquer lugar, ó, até no ponto de altura máxima, porque a aceleração está sempre na mesma direção e sentido da força resultante. A gente até calculou essa aceleração há pouco tempo. Tu se lembra quanto é que deu essa aceleração? Porque para calcular a aceleração, Renato Brito me disse que ele só faz pegar a força resultante e dividir por quem? Pela massa. No caso ali, professor, é a força-peso, né? Que quando eu divido pela massa, né? No caso ali é a força-peso, ó. Que quando o Renato divide pela massa, nós pegou a força-peso e divide pela massa. A força-peso é a massa vezes o campo gravitacional, que divide pela massa, é G. A aceleração na subida e na descida é G. O tempo inteiro, professor? Professor, mas e a velocidade, hein? Pois é, a velocidade não é para onde ele está indo. Então, olha aí, turma. Na subida, ele está indo para cima. Por isso que a velocidade dele aponta para cima, né, professor? Quando ele atinge a altura máxima, ele não está indo para nenhum lugar. Ele está parado momentaneamente em repouso. Na altura máxima, a velocidade é zero. E a aceleração também. Não, a aceleração não é zero, não. A aceleração vale quanto, hein, pessoal? G. Até porque a aceleração só seria zero se a força resultante fosse o quê? E não tem nada a ver, né, professor? Não tem nada a ver. Pare de falar que a aceleração é zero quando a velocidade é zero, porque não tem nada a ver, né? Na descida, professor, ele está indo para baixo, ó. Por isso que a velocidade agora aponta para baixo, professor? Porque ele está indo para baixo. O que é que você vê aqui nesse exemplo? Você vê que na subida o movimento é retardado, ó. Por quê, professor? Porque ele está indo para cima, mas ele gostaria de ir para onde esse coco, ó? Ele gostaria de ir para baixo, ele está indo para onde ele não gostaria de ir. Por isso que esse movimento é retardado, né? Só um retardado vai para onde não gostaria de ir, né, professor? Exatamente, né? Muito monga, né, professor? Pois é. Já na volta o movimento é acelerado. Por quê? Porque ele está indo para onde gostaria de ir. Está indo para baixo e gostaria de ir para baixo. Essa é a ideia? E aí, na cabeça da gente, a gente sempre acha que o corpo vai para onde é a força. Professor, para onde é a força é para onde é a velocidade, não é? Mas você está vendo que nem é verdade. Veja na subida desse coco. A força que está agindo nele, ó, é para baixo. Ó. E aí ele nem está indo para baixo. Ó. Na subida ele está indo para cima, apesar de ter uma força para baixo nele. Ó. Na nossa cabeça, a gente sempre acha que o corpo está indo para onde é a força. Mas eu estou querendo que você entenda que essa relação não é entre a força e a velocidade. Essa coincidência acontece entre a força e a aceleração, não entre a força e a velocidade. Professor? Agora, voltando àquele ponto, olha, na segunda questão, eu tinha falado para ti daquela situação, da caixinha, né? É como se fosse o elevador, por exemplo. Vamos estudar, né? Eu vou te falar essas tabelinhas que aparecem na página 25. Vamos estudar, por exemplo, o movimento desse elevador, dessa caixa. Vamos dizer que esse movimento está restrito à vertical, que essa caixa só pode subir ou descer. Vamos falar sobre isso. Professor, digamos que esse elevador, por exemplo, esteja subindo. Uma possibilidade. Esse elevador poderia estar subindo, essa caixa, né, digamos, né? A outra possibilidade, professor, seria essa caixa, digamos assim, estar descendo, né? Mas aí o que eu quero que você, né, esteja, né, atento? Existem 3 maneiras de estar subindo e 3 maneiras de estar descendo. Você pode estar subindo acelerado, pode não? Você pode estar subindo acelerado, você pode estar subindo em movimento retardado, né? E você pode estar subindo em movimento uniforme, né? Olha. Tá. Acelerado, retardado e movimento uniforme. Isso.
Então vamos nós. Essa tabelinha você não tem que fazer nada, que ela está escrita aí, né, professor, na página 25. Mas olha que moleza. Então vem comigo, moçada, ó. Quando você diz que o corpo está subindo, professor, essa caixa está subindo, você está dizendo só o quê? Eu estou dizendo simplesmente que essa caixa tem velocidade para onde? Para cima. Não interessa se ela está subindo acelerado, uniforme, retardado, não interessa. Ela está subindo, a velocidade dela só pode ser para cima. É uma informação muito pobre. Você está dizendo simplesmente para onde ele está indo. É para onde é a velocidade dele, Renato? Tá. Mas professor, e se ele estivesse descendo? Mas se ele estivesse descendo quer dizer, ele está indo para baixo. Então não interessa como ele esteja descendo. Se ele estiver descendo, a velocidade aponta para baixo. Se ele estiver subindo, a velocidade aponta para cima. Ótimo. Mas professor, o senhor falou que tem 3 maneiras de o corpo estar subindo. Por exemplo, se o corpo, né? Nessa nossa tabela, vamos imaginar, Renato Brito, que o corpo seja esse daqui. Pois vamos. Professor, se ele estiver subindo acelerado, o que eu posso concluir? Pensa comigo. Subindo significa velocidade para cima, né, turma? Acelerado significa que a aceleração está contra ou a favor da velocidade? Ora, professor, mas se a aceleração é para cima, ela só pode ter sido produzida por uma força total, ou seja, por uma força resultante para onde? Professor, então para essa caixa estar subindo acelerada, só se houver nessa caixa uma força total, ou seja, uma força resultante para cima. Renato Brito, essa força total é a total de quem com quem? Da tração com o peso. Ó. Se a resultante da tração com o peso for para cima, é porque quem só pode ser maior? A tração ou o peso aqui, mãe? O que você conclui? Que quem tem que ser maior é a tração, professor. Para a força resultante dar para cima. A tração teria que ser maior do que o peso. Tá. Mas professor, se ele estiver subindo retardado, vem comigo. Subindo quer dizer velocidade para cima, né? Só que retardado quer dizer que a aceleração está contra ou a favor da velocidade, Moe? Acontece que essa aceleração para baixo só pode ter sido produzida por uma força resultante para onde? Quer dizer que a aceleração sempre combina com a força resultante. Isso, é sempre aí. Renato, cara, essa força resultante é a resultante de quem com quem? Da tração com o peso. Ó. Se a resultante dessas duas é para baixo, é porque agora a tração é maior ou menor do que o peso? Agora o peso é que está ganhando, professor. Agora a tração está menor do que o peso. E nesse caso, que o elevador estiver subindo em movimento uniforme, aí é moleza, né? Se o movimento for uniforme, a aceleração escalar aqui vai ser quanto, mãe? E aí, pela segunda lei de Newton, a força resultante teria que ser 0. E aí, nesse caso, quem vai ser maior? A tração ou o peso? E aí, ó, tração igual ao peso. O que eu chamo a sua atenção? Você ficava achando que essa caixa só poderia estar subindo se a tração for maior do que o peso, mas você viu que ela pode estar subindo com a tração maior do que o peso, com a tração menor, com a tração igual ao peso. Era isso que eu estava querendo abrir o seu olho, entende? Vale, quer dizer que não tem nada a ver. Está subindo com a tração ser maior do que o peso? Não. Porque ela, ela pode estar subindo de uma dessas 3 maneiras aí, professor. Então, só para finalizar a nossa tabelinha, vamos fixar aqui rapidamente. Professor, se esse elevador tivesse descendo acelerado, descendo é velocidade para baixo. Acelerado, aceleração a favor da velocidade e, portanto, a força resultante para causar essa aceleração só pode ser para baixo. E, portanto, se a força resultante é para baixo, quem é que está ganhando aqui, Moi? O peso está maior do que a tração, professor. O peso está maior do que a tração. Agora o elevador está descendo, ó, retardado. Você entrou no elevador no 7º andar, fechou a porta, começou a descer. Quando ele vai chegar perto do L1, ó, do primeiro andar, ele está descendo retardado, tá? Descendo quer dizer velocidade para baixo. Mas se é retardado, professor, a aceleração é contra a velocidade. Portanto, a força resultante só pode ser para onde, Mois? E quem deve ser maior? A tração ou o peso, então? A tração tem que estar maior do que o peso do elevador para que ele consiga frear lá embaixo. Vala, mas né? E aqui, se ele estiver descendo, professor, com velocidade, né, constante aqui, ó, movimento uniforme e tal, né? E aí é o caso em que a tração é igual ao peso. Então a gente tem na cabeça da gente que o corpo sempre vai para onde é a força maior, mas não tem nada a ver, né? Você viu que ele pode tanto subir com a tração maior, ou a tração menor, ou a tração igual ao peso, a mesma coisa descer. Professor, mas é difícil isso na cabeça da gente, que a gente sempre quer achar que o corpo está indo para onde é a força, né? É uma tentação na cabeça da gente, né? Olha,
Todo movimento que parte do repouso é acelerado. Já parou para pensar sobre isso? Professor, todo movimento que parte do repouso é acelerado. Então, se a caixinha partir do repouso, aí essa é a situação em que ela vai para onde é a força, né? Ó, por exemplo, essa caneta vai partir do repouso. Professor, e ela vai para baixo. Porque a força é para baixo. Se o corpo parte do repouso, ele realmente vai para onde é a força, professor. Mas se ele já estiver andando, né? Olha, por exemplo, quando você bate um tiro de meta, olha, você é um jogador de futebol, você é um goleiro, e aí você vai bater um tiro de meta aqui, tá bom? É um outro exemplo que está desenhado aí na apostila. E aí, professor, pronto, olha, quando você bate um tiro de meta, né? Aqui lá vem a bola, certo? Olha, quando essa bola vai se movendo, ó, a única força que age nela, para variar, é a força quem, turminha? E a força peso é para baixo, ó. E aí, produz aceleração para baixo. Força, peso para baixo. A aceleração resultante dessa bola, né, Renato, ó, vai ser para baixo. Vai. Tá. Então, já tô entendendo isso. O Renato Brito já falou isso várias vezes. Para onde é a força, professor? É para onde é a aceleração que essa força causa, né? Olha, como a velocidade sempre aponta para onde o corpo está indo, sem querer, essa velocidade acaba sendo tangente à trajetória. Olha a velocidade aqui, ó. É para onde ele está indo naquele momento. Isso, ó, agora ele está indo para cá, ó. Nesse instante, ó, Renato, ela está indo para onde essa bola? Para cá, ó. E agora? E agora ela está indo para cá, ó. E agora, professor, para cá. E você que acha que o corpo sempre está indo, né? Para onde é a força, você vai ficar desapontado, olha. Olha aqui no ponto de altura máxima. Diz aí, professor, pronto, ó. Ele está indo nesse momento, ó, para a direita. E a força é para onde? Para baixo. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí, não está nem aí. Ele está indo para a direita com a força para baixo. E tu fica achando que o corpo só vai para onde é a força, né? Professor, e bem aqui assim, ó, a força é para baixo, ó. E ele está indo para o nordeste, ó. Não tem nada a ver. Pois é. Renato Brito, cara, nesse instante aqui, macho, ó, ele está indo para o, né? O que é aqui? Sudeste, ó. E a força é para baixo. Você fica achando que o corpo sempre vai para onde é a força, mas é isso que eu estou querendo que você entenda, ó. Professor, se eu sei para onde é a força naquele instante, a única coisa que eu posso garantir é para onde é a aceleração naquele instante, ó. Tá. Mas a velocidade naquele instante, professor, não dá para saber não? Dá não. Sabe por quê? A velocidade nesse instante não depende só das forças que estão agindo no corpo nesse instante, não. Na verdade, a velocidade desse instante depende de todas as forças, né, de todo o histórico de forças que agiram no passado até chegar aqui assim. Por exemplo, essa velocidade depende até da força do chute do jogador? Depende. Se o cara que chutou essa bola for um cara que chuta muito forte, ela vai passar ali com uma velocidade enorme, né? Professor, e a força do pé do cara não tá nem agindo na bola mais, né? Pois é isso que eu tô te falando. A velocidade, nesse momento, não depende só das forças que estão agindo nesse momento, não. Depende de todas as forças que agiram no passado até chegar aqui assim, ó. Agora, a aceleração nesse instante, aí sim, ela depende exclusivamente da força resultante naquele instante. Me diga a força resultante daquele instante, que eu te digo como é que é a aceleração daquele instante. Mas a velocidade não tem nada a ver com isso daí, não. Não tem nada a ver com isso daí, entendeu? Então é isso que eu quero que você entenda, ó. Ei, professor, então se eu sei para onde é a força resultante, eu sei para onde é quem? A aceleração. E a velocidade? A velocidade não tem nada a ver com nada, não, né? Não tem nada a ver, professor, não tem nada a ver, entende? Pare de achar que o corpo está indo para onde é a força, né? Ele nem sempre vai para onde é a força, nem sempre. A não ser que ele parta do repouso. Todo movimento que parte do repouso é acelerado. Faz sentido, né? A velocidade do corpo é zero. O módulo é zero. Para ele começar a andar, esse módulo não tem que aumentar? O módulo é zero, aí o módulo é 1, o módulo é 2, o módulo é 3. O módulo da velocidade. Claro que tem que aumentar, né? Todo movimento que parte do repouso é acelerado. Aí sim, se ele partir do repouso, Renato, ele vai para onde é a força, né? Se o corpo parte do repouso, claro que ele vai para onde é a força, é verdade, né? Mas se ele já estiver andando, se ele já estiver andando, para onde é a força não tem necessariamente a ver com para onde é a velocidade, não. Pode até coincidir, pode, mas não é obrigado, não. Não é obrigado, não. Embora a gente sempre ache isso, né? Por exemplo, naquele exemplo do coco, que você jogou o coco para cima, ó,
O coco subiu, atingiu a altura máxima e desceu. Mas tu percebeu que nesse exemplo do coco, olha só o que acontece com esses vetores: velocidade, aceleração e força resultante. Olha o que acontece com esses três vetores, olha. A aceleração e a força resultante são as canetas pretas, ó, são os vetores pretos, ó, eles estão apontando para baixo, ó. Ah, tá, a aceleração e a força resultante para baixo, ó. E a velocidade de caneta vermelha para cima, ó. O que eu estou querendo que você perceba? Tu percebe que durante a subida a velocidade está para cima, ó, e a aceleração e a força, professor, estão para baixo, né? Quando chega no ponto de altura máxima, tu percebe que é só a velocidade que inverte e a velocidade volta. Ah, só a velocidade que ao atingir a altura máxima, ela inverte e a força não. Até porque a força não é sempre atrativa. A força é sempre atrativa, né? Ela é atrativa na subida e é atrativa na descida. A força é sempre para baixo. Na ida e na volta, professor, ela produz aceleração sempre para baixo. A velocidade é a única grandeza que inverte o sentido nesse movimento aqui, né? Ah, professor, agora fica melhor de a gente pegar a questão 3, né? E aí a gente pode tirar conclusões já agora com mais segurança, né? Aos poucos você vai perdendo medo disso daqui, né, professor? Você vai ganhando mais confiança, olha. Por exemplo, a questão 3 de novo, olha. Agora você vai fazer com mais, né, segurança, olha. Renato Brito, cara, olhando para essa questão aí, o que eu tô vendo aí é o seguinte, cara. Tem uma força para cima, Renatinho, que vale 100, E tem uma força peso para baixo que vale 40, Professor, o que eu posso deduzir? Bom, o que você pode deduzir é que a força total, ou seja, a força resultante dessas duas só pode ser para onde, Moi? Para cima. Claro que 40 é maior do que, né? 100 é maior do que 40. Claro que a força resultante nesse balde é para cima. Turma, se a força resultante nesse balde é para cima, com certeza ela produz aceleração para onde? Para cima. Professor, então se eu sei para onde é a força resultante, eu já sei para onde é a aceleração, né? E a velocidade, professor, dá para saber? Dá, pessoal? Não, se eu sei para onde é a força resultante, eu sei para onde é a aceleração, mas não tem como saber para onde ele está indo, não tem. Para onde ele está indo, para onde é a velocidade, não tem. Ou seja, esse corpo, esse balde, ele poderia ter uma velocidade para cá, ele poderia ter uma velocidade para baixo, a velocidade dele poderia ser para cima, ele poderia ter uma velocidade para a esquerda. Professor, mas como é que pode? É porque você acha que o corpo só pode estar indo para a esquerda se tiver uma força para a esquerda. Aquela bolinha do Galileu estava indo para a direita e não tinha nenhuma força empurrando ela para a direita. Pare de achar, que o corpo só pode estar indo, professor, para onde tem uma força apontando. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Esse balde aqui, você poderia ter jogado ele pela janela, o balde estava voando, fazendo uma trajetória parabólica, alguém olhou e bateu uma foto desse balde. Né? Claro, o balde não é seu, você pode fazer o que quiser com ele, né? Quer dizer, professor, que se eu sei para onde é a força, eu sei a aceleração. Mas a velocidade, não dá para saber, não. A não ser que ele dissesse que partiu do repouso, mas não é o caso aqui dessa questão, né? Então agora eu posso dizer, letra A, se essa força F é maior do que a força peso, letra A, eu posso concluir que esse balde está subindo? Não, ele não precisa estar indo para cima, ele pode estar indo para qualquer lugar, né? Ah, tá. Letra B, o corpo está descendo. Não tem nada a ver isso daí, professor. Letra C, o corpo não pode estar parado no momento dessa foto. No momento dessa foto ele poderia estar parado? Mas se ele tivesse parado, seria qual tipo de repouso? Permanente ou momentâneo? Professor, a força resultante não é zero. Com certeza ele não teria como estar em repouso permanente. Mas ele poderia estar em repouso momentâneo, aquele que não é equilíbrio. Ele poderia ter parado só para inverter o sentido do movimento. Peraí, professor, eu estou entendendo porra nenhuma. Por exemplo, olha, ele poderia muito bem estar nessa situação, olha. Ele poderia muito bem estar descendo retardado, parou, aí tu bateu a foto, ele pronto, ele poderia ter parado para inverter o sentido do movimento. Ele estaria momentaneamente em repouso no momento dessa foto. Não tem problema, né? Não pode ser repouso permanente, né, professor? Porque a força resultante não é zero, né? Então ele poderia estar em repouso no momento dessa foto? Poderia. Com certeza, né? Letra E. Esse corpo não pode estar indo para a esquerda. Pode?
Pode. Porque o aristotélico fica assim, como é que ele vai para a esquerda se não tem força para a esquerda? Não, nada a ver, olha, só pode estar errado. Mas não tem nada, eu que digo, você que tem nada a ver, né? Para onde o corpo está indo não precisa ter força? Não, prove. Tá aqui, já provei. A bola aqui, ó, tá indo para a direita. E a força é para baixo. E a bola de futebol tá indo para a direita. Não tem nada a ver. Eu sempre acho que tem, eu sei. Mas não tem nada a ver, né? Letra E. Esse corpo tem aceleração vertical para cima. Mas a velocidade dele eu não sei nada sobre ela. E aí, marcamos a letra E, né? Uma questão dessa conceitual numa prova, as pessoas não acertam, né? Nós também não, né, professor? Não, tu é doido. A gente já acerta. Nem nós, né? Não, a gente já acerta, né?